Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, um bom dia para você. Muito bem-vinda, bem-vindo. Vamos aos destaques dessa edição. Como manter a cama do aviário saudável a ponto de reutilizá-la em outro lote? Trabalho difícil, mas possível. E aqui tem dicas para você. Como captar e tratar a água da chuva para, inclusive, oferecer aos animais. Você vai ver na estreia do quadro Minha Granja, Meu Mundo. E tem ainda a previsão do tempo, a sua participação e muito mais a partir de agora, porque já estamos ligados e integrados. A sustentabilidade se tornou uma ordem mundial. Reflete em visibilidade positiva sobre as empresas. Abre mais possibilidades de negociações. Tanto que a maior indústria de proteína animal do mundo, a JBS, anunciou que até 2040 vai zerar a emissão de gases que causam o efeito estufa. Vai adequar a produção em campo com o sistema Lavoura Pecuária Floresta. Encerrar contratos com pecuaristas que desmatam ilegalmente, utilizar apenas energia elétrica renovável. E esses são só alguns exemplos. O investimento anunciado é de mais de US$1 bilhão. E hoje, falando nisso, a gente começa a conhecer exemplos de sustentabilidade dos produtores que nos acompanham aqui. Eles já entenderam que quando você consegue economizar recursos naturais, prevenir em vez de remediar nos problemas estruturais mesmo e até manter a equipe sempre produtiva, você está garantindo que o seu negócio sempre cresça. Melhor do que isso, que ele se mantenha produtivo por gerações. Por isso, o nome desse novo quadro é Minha Granja, Meu Mundo. O principal motivo para um produtor instalar uma cisterna é garantir o abastecimento em épocas de seca. E usando a água da chuva, ele não agride o meio ambiente. Os custos de implantação de uma cisterna com capacidade para 1 milhão de litros ficam em torno de R$89 mil. O Marcos Oddi instalou na propriedade dele em Santa Catarina e mostra pra gente como ficou a estrutura. Falando um pouquinho também sobre o tema da sustentabilidade, em 2013, quando nós realizamos este projeto da construção desse núcleo, nós logo pensamos em implantar um sistema de coleta da água da chuva, onde nós instalamos calhas na lateral dos barracões e depois essa calha foi conectada a esse grande depósito de água que vocês podem ver ao fundo, que é a cisterna. Ela tem uma capacidade de quase 1 milhão de litros que pode ser guardado. O telhado do próprio aviário é aproveitado para a captação. A cisterna deve ter uma proteção escura para impedir a entrada de luz. Ela deve ser instalada em locais mais baixos que os aviários para que a água seja coletada em declive. Isso evita custos com equipamentos para bombear. Quando nós vamos nos aproximando do final do lote, quando chega no tempo de realizarmos a lavagem, a desinfecção de toda a granja, nós tratamos ela, com cloro, tudo certinho, em 5 ppm, e aí nós tornamos ela apta para ingressar ela para dentro das instalações para auxiliar na lavação e na desinfecção dela. Em uma granja de frangos, o consumo de água pode ser até 3 vezes maior que o consumo de ração. Além da limpeza dos aviários, a água da cisterna pode ser utilizada como água de bebida para os animais, desde que tratada com cloro. Investindo em uma estação de tratamento, a água pode inclusive se tornar potável para consumo humano.
Então, com certeza, é uma forma de nós contribuirmos imensamente com o nosso ambiente, né? Aproveitando esse recurso hídrico, né, da chuva e assim dando um alívio também aos poços artesianos que abastecem no decorrer do ano a nossa propriedade. Ok? Uma atitude realmente consciente e que com certeza gera diferença e gera resultado para as futuras gerações aí. Vamos conversar mais sobre esse assunto? Será que é possível você fazer também aí na sua propriedade? Quem nos explica é a Cíntia Zanuzzi, que é engenheira agrônoma e doutoranda em gestão do conhecimento. Cíntia, obrigado por ter vindo, bem-vinda, um bom dia para você. Bom dia, Pablo, bom dia a todos. Cíntia, para eu ter esse sistema aí na minha granja, eu tenho que fazer algum estudo antes para ver se é possível, né? Isso mesmo. É importante você procurar um auxílio técnico, porque ele é um projeto de uma tecnologia que você vai adotar. Também é importante você ver o custo, porque essa tecnologia tem um custo de implantação e um custo de manutenção, que vai requerer tempo seu também. Então, os cuidados iniciais são esses. Dá para dar uma boa pesquisada na sua região aí, quem são as empresas que fazem isso, conversar com a sua integradora também, porque outra parte fundamental, Pablo, é para que eu vou usar essa água que eu estou pretendendo armazenar, né? Pois é. Qual é o volume que eu preciso? Pois é, você falou em volume agora, eu estava imaginando isso. Eu tenho até que saber se na minha região chove bem, para que eu capte bastante e realmente eu consiga ter aí o pagamento desse meu investimento, né? Isso mesmo. Então, tem que ser algo bem planejado. Qual é o volume que eu preciso? Qual é o uso dessa água? Se eu pegar suinicultura, o volume é muito maior demandado numa granja do que um aviário. Depende também, né, do tamanho. Mas eu tenho que ter esse planejamento, sim, porque é um investimento que também não é muitas vezes baixo, mas que ele traz um grande valor agregado. E se me permite aqui falar também, é bem isso que você fala na chamada da reportagem. Hoje nós temos que pensar qual é a tecnologia que eu adoto para exercer uma menor pressão nos recursos hídricos, né, sustentáveis da minha granja. E a captação da água da chuva é uma boa opção. Tá certo. E até você fala disso do investimento, porque não é como em situações comuns que a gente vê até na cidade, né, que apenas capta a água da chuva para, sei lá, lavar uma calçada. Não, essa água que é utilizada em granja, ela tem que ser tratada, né, Cíntia? Isso mesmo, muito importante. Quando eu falo qual é o uso da água que eu vou usar, eu posso usar para higienização da minha granja, posso vir usar para dessedentação animal também. Se eu for usar para ambos, tem um sistema de tratamento que tem que ser adotado. Se nós formos ver alguns projetos, ele tem um sistema de filtro que vai ter remoção de folhas, de sólidos, né, poeira. Por quê? Porque essa água é captada do telhado, geralmente é do telhado da minha granja, do meu aviário, né? Então, ali tem muita poeira, particulado, folhas, que não pode ir para esse sistema de armazenagem, né, que é a cisterna conhecida. Então, vai ter um sistema de filtro e também, se for para dessedentação, um tratamento bem rigoroso para que eu possa fornecer essa água para os animais. Aí deve ser conversado com a minha integradora, porque cada integradora tem sua política quanto ao uso dessa água, né? Pois é, muita gente pode até pensar, né? Ah, mas essa água é da chuva, é natural, quase que não precisa tratamento, mas toda água precisa e mais do que isso, né, Cíntia? É um acompanhamento para ver, né, de vez em quando ali, se ela tá boa. Isso mesmo, Pablo. Vamos pegar para a avicultura, que eu acho que é um maior risco quanto qualidade, porque vamos pegar a questão de vírus, ou questão assim de aves migratórias ou aves nativas que circulam no meu aviário, no telhado. Qualquer doença que vem com essas aves, se eu não tratar muito bem essa água, eu posso estar trazendo para dentro do meu aviário,
né? Então, fazer o monitoramento da água, coletar água para fazer análise química, biológica e, né, de questão de vírus é um pouquinho mais complicado, mas então esse é um assunto que deve ser muito bem tratado se eu sou integrado com a minha integradora, tá? Ou com o projetista que está me auxiliando, o técnico que me auxilia, né, no caso dessa tecnologia. Ela é uma ótima opção, só requer alguns cuidados. Pois é, como você falou até no início também, né, dessa questão do tempo, né, porque não só também a análise que se faz sempre, mas também uma manutenção, né, a tubulação, as cisternas que eu vou ter que instalar. Isso mesmo, Pablo. É assim, ó, uma questão, eu tenho um investimento inicial, eu implanto o sistema, mas ele requer, como o meu aviário, como a minha questão da suinocultura também, todas as tecnologias que eu tenho lá, ela requer um cuidado. Então, eu tenho que fazer uma limpeza de manutenção, remover esses sólidos, né, que são contidos nos filtros. Eu tenho que fazer o descarte da primeira chuva, o sistema vai ter, porque a primeira chuva, quando ela lava, ela faz uma limpeza do telhado, faz um descarte dessa. Depois vem todo o sistema de filtragem que eu faço limpeza, né? E a desinfecção em si, que daí eu tenho que ver qual é o tipo de coloração que eu vou usar, qual é a dosagem. Então, ela é... A maior fase de contaminação se dá pela má manutenção do sistema, tá? Então, eu posso ter um ótimo sistema, se eu não fizer a limpeza, ele não fornece uma boa qualidade de água. Tá certo. Então, isso tem que estar lá na minha programação de trabalho. Pois é, quando eu tenho bem isso estruturado, então, planejado e funcionando, vale a pena, Cíntia, então, até financeiramente ir para, né, também para a nossa ecologia, para a gente economizar recurso natural. Isso mesmo, Pablo, vale a pena sim. Depende, claro, o tamanho da minha granja, porque ela tem um custo. E se eu vou fazer todo esse sistema de filtro, ela encarece a tecnologia também. Então, eu tenho que ter esse valor inicial para ver o quanto que eu vou gastar nesse sistema, né? Mas ela com certeza é uma tecnologia recomendada, tá? Para produção animal. Ela tem uma função ecológica, como tu falou, ambiental, que eu deixo de captar água de fontes superficiais, de poços profundos e capto água da chuva, né? Eu tenho uma questão econômica que muitas vezes, se eu tenho poço, eu estou sempre bombeando água para fazer a desinfecção da minha granja. E se eu uso água de cisterna, há uma economia, né? E tenho a questão da segurança hídrica da minha propriedade. A gente conhece aqui na região sul, eu sou de Santa Catarina, nós temos períodos longos de déficit hídrico e a cisterna me traz uma segurança hídrica para minha granja, para minha propriedade. Legal, levantou pontos muito importantes aí, Cíntia, não poderia ser diferente, né? A melhor especialista que a gente poderia ter aqui. Muito obrigado pela tua presença, viu? Bom trabalho aí. Que bom, Pablo, poder contribuir. Um abraço a todos e um bom dia. Valeu, até mais. Tchau, tchau. E falando nisso, em chuva, né? Vamos ver como é que fica o tempo. A Kelly Ávila traz as informações pra gente. Kelly, bom dia. Olá, bom dia, Pablo, bom dia a todos. Fim de semana chegando e a gente vai dar uma olhadinha aí como é que fica a previsão para os próximos dias. E a gente trouxe mapas especiais também para a gente conferir a previsão. A gente começa olhando aqui as imagens de satélite. Elas não se alteraram muito em relação ao início dessa semana, ainda chuvas mais concentradas ainda na região norte do país. Aí a gente avança o mapa e vai dar uma olhadinha como é que fica a região sul aí do período de 30 de março, já entrando em abril. Olha só, a gente vai ter uma redução nos volumes de chuva, em especial no Rio Grande do Sul. No período de 5 dias, no máximo 30 milímetros de chuva. Pouca chuva ali para a região sul do país. Santa Catarina e Paraná pode receber volumes um pouquinho maiores, em torno de 50 milímetros aí neste período. Aí a gente avança para a região sudeste. A região sudeste ainda vai receber chuva, mas o tempo ainda fica firme. E a gente tem volumes de 50 milímetros em Minas Gerais e São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, volumes de até 30, 40 milímetros no máximo. É uma chuva mais espaçada. 50 milímetros em 5 dias de chuva, em 5 dias é pouca chuva. Então a gente vai ter uma chuva mais espaçada agora na região sudeste nos próximos dias.
Aí a gente vai para a região centro-oeste, que é onde ainda está recebendo um pouco mais de chuva, em especial o norte de Mato Grosso, por conta da umidade que vem da Amazônia. Ali a gente tem volumes de até 70 milímetros. Todo o estado aqui de Mato Grosso ainda recebendo chuvas de até 50 milímetros, também Goiás. Mato Grosso do Sul tem um pouquinho de redução, mas ainda também recebendo chuva mais significativa aí neste período. Aí a gente vai para a região norte do país, é a região onde está tendo mais chuva. Chuvas de até 70 milímetros. A gente tem bastante chuva na Amazônia, no Pará, Rondônia, Acre também recebendo bastante chuva. Só lá no Amapá que o tempo fica um pouco mais firme. Tem chuva, mas os volumes são um pouco menores. Então a gente ainda com bastante chuva em toda a região norte do país. Aí a gente vai para a região nordeste, na região do Maranhão, Piauí, Tocantins, a gente tem chuvas ali. Não é uma chuva muito volumosa, mas a gente ainda tem chuva por lá, o pessoal colhendo ali a soja e plantando milho. Essa chuva não deve atrapalhar os trabalhos nesse período. Na Bahia, a gente tem uma redução dos volumes de chuva e o sertão nordestino como um todo, e todo o leste ali, a costa leste também, com menos chuva, apenas pancadas bem isoladas. Essa é a previsão do tempo aí para os próximos dias, já entrando nos primeiros dias de abril aí, para a gente ver como é que vai ser o início aí desse novo mês. A gente volta com mais informações para vocês na próxima semana. A gente se vê, bom final de semana. Bom final de semana para você, Pablo. Tchau. Para você também, Kelly. Obrigado. E como manter a cama do aviário saudável a ponto de reutilizá-la no próximo lote? É um trabalho difícil, mas bem possível, viu? E aqui tem dicas para você. Mas antes também tem aquele recado que sempre chega para a gente de alguém aí do nosso Brasil. Vamos ver quem é hoje? Fala aí. Bom dia, eu sou o Eros da Fazenda Ouro Branco, integrado do frango de corte da Seara de Passos, Minas Gerais. Queria mandar um abraço para toda a minha família de Paulínia e dizer que o agro não para. Ligados e Integrados volta já. Estamos de volta e agora para acompanhar você aí na lida do dia a dia, hein? Compartilha com a gente fotos e vídeos no Instagram e na legenda põe Joguinho da Velha, né? Que é a hashtag Ligados e Integrados, tudo junto. Aí aparece aqui na TV para a gente acompanhar você aí. Olha só quem está com a gente hoje, tá aí Padoan. O que vai fazer hoje? Aplicação de vacina, é isso? Bom trabalho aí para você. E um dos itens mais importantes do manejo de aves é a cama. Você já sabe, né? Ela deve estar sempre seca, fofa e, o mais importante, saudável. Assim você pode até reutilizar em mais um lote. É uma economia. Vamos saber quando você pode reutilizar? Veja na reportagem aqui comigo. Para saber se é possível reutilizar a cama do aviário, é simples. A estadia do lote que saiu foi saudável? Se sim, pronto. Quer dizer, ainda assim são necessários alguns cuidados. O principal deles é a fermentação do substrato para controlar as pragas. O tratamento fermentativo reduz a presença de bactérias como a salmonela. Se o produtor realizar o manejo da cama corretamente durante todo o ciclo de produção, o mesmo substrato pode ser reutilizado por até 6 lotes. Não só nos primeiros dias, mas como todo o ciclo de produção dessa ave, né? A gente visa, assim, principalmente toda a parte de sanidade dessa cama, né? Então a gente faz um processo de fermentação, visando chegar com essa cama no pré-alojamento, que é o dia de hoje. A gente tem uma cama, assim, sanitariamente favorável, com qualidade de absorção, que é uma cama que está muito bem seca, né? Com uma granulometria que proporciona para a ave uma condição de conforto, né? Então vocês podem ver que é uma cama que está bem seca, que foi muito bem trabalhado ao longo desses 14 dias de intervalo. A gente faz a troca a cada 6 lotes, sai o frango, após 24 horas eles enlonam a cama, né? Não lavam os equipamentos, mas enlonam a cama e ficam durante 7 dias enlonados. Após isso, o pessoal tira a lona, né? Faz o trabalho de queimar pena se necessário e faz o trabalho de homogeneização dessa cama, né, para deixar ela bem seca para receber os pintinhos do próximo lote. A fermentação da cama também é essencial para controlar a incidência de vetores de bactérias, vírus e fungos, como o cascudinho.
Lélio, é difícil eliminar o cascudinho, mas é possível controlar. E hoje a gente não está no aviário sem aves à toa. Esse intervalo entre lotes é um momento muito importante para fazer esse combate. Hoje mesmo no aviário a gente viu que tem um pouquinho de cascudinho, então esse é o momento ideal para realizar esse combate, certo? Exatamente, Júlia. Hoje a gente está num trabalho entre lotes. Toda a saída da ave a gente faz o controle de cascudinho no aviário. Hoje o controle mais eficiente de cascudinho que nós temos é a fermentação de cama, onde nós colocamos uma lona sobre toda a superfície do aviário, da cama do aviário, pegando os bandôs de fermentação, que é uma forma que a gente tem para fazer um procedimento mais rápido, porque a partir do último caminhão que saiu desse aviário, nós temos um tempo máximo de 24 horas para fazer esse procedimento. Por que 24 horas? 24 horas é o tempo que a gente consegue aproveitar a temperatura da cama do lote ainda, uma boa temperatura para a fermentação da cama e também para não haver fuga de cascudinho aqui da granja. Então, assim, o quanto antes nós conseguir fazer esse procedimento, melhor vai ser o controle de cascudinho. Já os procedimentos para a troca da cama, que acontece uma vez por ano, começam logo após a saída das últimas aves do lote anterior. Para tirar esses resíduos da cama que ainda podem ficar no aviário, esse trabalho é manual ou pode ter um equipamento para ajudar o produtor? Pode ser manual ou automático. No caso dele aqui, hoje ele tem o trator, né? Onde que ele vem fazendo essa raspa e essa sobra ainda da raspa ainda ele pega e acaba fazendo manual com a vassoura, né? E qual é o destino dessa cama que saiu daqui de dentro do aviário? O destino é adubo orgânico, né? A gente vende para as lavouras, né? Para quem precisa. A gente fica uma parte com a gente e o restante a gente vende. Legal, obrigado aí a nossa equipe. E agora vamos falar do assunto com a Clarissa Vaz, que é médica veterinária e pesquisadora desse tema na Embrapa Aves e Suínos. Clarissa, um bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, Pablo, obrigada. Bom dia também para quem nos acompanha aqui nesse bate-papo hoje. Obrigado você por ter vindo. Clarissa, agora tem até produtor aí vendo isso, né? Dá para reutilizar, mas calma lá, né? Tem aí, inclusive, um tempo que você pode reutilizá-la, né? Pelo menos uma vez por ano tem que realmente trocar. Não é bem assim, então, para reutilizar sempre a mesma cama. De fato, Pablo, como a gente viu na reportagem, o colega estressou bastante a questão de qual critério usar para reutilizar essa cama de frango no lote subsequente. O primeiro é a ausência de problema sanitário, tá? Porque qualquer problema sanitário no lote que nós temos nesse momento no aviário, e se nós formos reutilizar essa cama para o lote subsequente, a gente pode estar levando o problema sanitário para o próximo lote. Então, é algo que a gente quer cortar ali para não ter problema. Então, o primeiro princípio básico é não termos problemas sanitários no lote que foi alojado nessa cama. E aí, realmente, eu tenho que, mas é a ver com o que você está falando aí. Eu tenho que já saber isso durante o meu lote atual, então, né, já analisando ele, se eu vou poder reutilizá-lo. Não posso fazer isso depois quando eu estou no intervalo, né, que aí é pouco tempo para decidir isso. Exatamente. Por isso que os produtores contam sempre com a assessoria valiosa dos médicos veterinários responsáveis técnicos, que é aquele profissional que está acompanhando o lote e verifica os quesitos sanitários desses animais que estão alojados. Então, sempre que o veterinário identificar algum problema, ele vai comunicar ao avicultor e vai, então, conversar com o avicultor a respeito de qual procedimento utilizar naquela cama. Se é reaproveitá-la para o lote subsequente ou eliminá-la e substituir por uma nova cama por ocasião do alojamento do lote subsequente. Tá certo. E aí, quando eu tenho um intervalo, também tem tempos contados, como a gente viu ali, né? Em 24 horas da retirada do lote, já tem que começar esse trabalho para o próximo, né? Tem, inclusive, às vezes, alguns erros, né, que essa equipe pode fazer e que você quer chamar a atenção para a gente, hein? Então, Pablo,
O colega comentou a respeito do problema com cascudinhos, que realmente é um problema recorrente nas nossas granjas. Nós temos um ambiente com um ótimo substrato para esses cascudinhos, eles têm alimentação farta, então eles estão sempre na volta, na cama, buscando resíduos de ração para se alimentarem. Só que esses cascudinhos, para o ponto de vista produtivo, eles são péssimos. Tanto porque eles podem ser vetores de bactérias ou vírus que a gente não quer que entre no aviário, como também pela questão de que eles podem ser ingeridos pelos frangos e isso atrapalha a conversão alimentar das aves. Então, a gente sempre procura manejar essa quantidade de cascudinhos que tem no aviário. A preocupação do colega, quando ele falou de, imediatamente, quando retirou os frangos para o abate, e em no máximo 24 horas já iniciar o processo do enlonamento, é justamente para pegar esses cascudinhos que já estão ali no ambiente do aviário e, com isso, iniciar o tratamento da cama, de forma que esse tratamento consiga reduzir também essa população de cascudinhos. E é muito interessante porque esse método de enlonamento que o colega está usando ali na cama de frango, ele é muito efetivo para reduzir esses cascudinhos, comparativamente a outros métodos de tratamento de cama. Então, por isso que ele está muito correto em procurar, assim que possível, assim que o lote foi retirado, já colocar essa lona imediatamente para aprisionar aqueles cascudinhos ali, evitar que eles saiam, que eles procurem outro abrigo, e com isso, então, ele consegue reduzir essa população de cascudinhos, inclusive evitando o uso de alguns defensivos químicos que podem ser usados mais adiante dentro do aviário, ainda dentro desse período de vazio sanitário, que é justamente para combater esses cascudinhos residuais. Então, é um método bem interessante, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista de eficácia no controle desses cascudinhos. Ótima dica, Clarissa. Muito obrigado, pela sua participação aqui com a gente. Realmente, de novo, aqui nessa edição, o melhor especialista sobre o assunto não podia ser diferente, né? Clarissa, obrigado. Bom trabalho aí. Obrigada, Pablo. Bom trabalho para vocês. Até mais. Tchau, tchau. E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.